A cerimônia de retotalização dos votos das eleições municipais de Matão foi realizada nesta segunda-feira no cartório eleitoral. Partidos eleitorais, confederações e entidades representativas foram convidados pela Justiça Eleitoral para participar do evento. A cerimônia foi convocada pelo juiz eleitoral de Matão, Marcos Terezeno, com o objetivo de refazer os cálculos do resultado das urnas de Matão, em virtude agora da inclusão dos votos obtidos pelo candidato do PT, Aparecido do Carmo de Souza, Cidinho, que estava com sua candidatura indeferida. No último dia 4, a instância superior da Justiça Eleitoral validou a candidatura de Cidinho e, por isso, os 1.054 votos válidos obtidos pelo candidato nas urnas foram agora computados no novo cálculo. Na retotalização dos votos, feita online por meio do sistema do TSE, o nome de Aparecido do Carmo de Souza já aparece entre os 11 candidatos a vereadores eleitos pelo coeficiente eleitoral. Bem, agora conversar com o Tiãozinho, ele é o presidente do PT aqui de Matão. Tiãozinho, essa retotalização dos votos, né, ela acabou conduzindo o vereador Cidinho para uma terceira vaga, né, representando o PT na Câmara, porém o Zé Bigode fica na suplência, né, já era também um resultado esperado pelo partido, né? Perfeitamente, Esteves. O Cidinho, por ocasião do registro da candidatura dele, o Ministério Público impugnou. Então, aqui teve a decisão, aqui manteve a impugnação da candidatura dele. Ele fez recurso a São Paulo, né, no TRE, e lá teve um julgamento favorável a ele. Portanto, ele voltou, né, os votos dele passou a ser contado. E aí, por isso, então, mais um procedimento da Justiça Eleitoral de fazer a retotalização dos votos, onde então o Cidinho sobe, né, o Cidinho passa a ser eleito, e o Zé Bigode, que até então, com a impugnação do Cidinho, estava sendo ele o eleito, ele vem para a primeira suplência. Então mudou apenas isso, o Cidinho então vindo a ser o vereador eleito e o Zé Bigode passando para a primeira suplência. Então, só para que as pessoas entendam, né, como a candidatura do Cidinho estava sob júdice, os votos que ele obteve, mais de 1.000 votos, não foram contabilizados. Hoje, esses votos foram incluídos numa nova retotalização, é isso, né? Perfeitamente. Por isso a retotalização, porque os votos dele se mantém a impugnação, se mantém a negativa do registro da candidatura dele, esses votos que ele havia tido não seria contado. Portanto, agora a Justiça, ao validar a candidatura dele, esses votos passam a serem contados e, por isso, a retotalização. O próximo passo agora é a diplomação dos candidatos. O fato vai ocorrer no dia 19, né, de dezembro, porém dessa vez vai ser de forma virtual, é isso? Exatamente. Nós temos a diplomação, que conforme esclarecido pelo juiz Dr. Terezeno, vai ser online, né? As pessoas vão fazer aí de forma online. No dia 19 de dezembro não haverá aquela solenidade presencial. E sim as pessoas poderão, cada eleito, né, poder pegar a sua diplomação, o seu diploma, via internet. E o que vai ter, então, depois, aí de forma solene, sim, é a posse dos eleitos, tanto os candidatos a vereadores, quanto o candidato a prefeito e vice. A confederação da qual o PT faz parte não mudou nada essa retotalização, né? Continua com os mesmos 3 candidatos eleitos. Perfeitamente, não alterou o número de eleitos. Apenas era o Zé Bigode, agora passa a ser o Cidinho, mas mantém os 3 vereadores eleitos. O relatório gerado pelo TSE pode ser consultado por partidos, federações e coligações, que terão 3 dias para examiná-lo e apresentar eventuais questionamentos. Bem, agora conversar com o juiz eleitoral de Matão, Dr. Marcos Terezeno, para falar dessa cerimônia de retotalização dos votos, um ato necessário para poder encerrar pelo menos essa parte aí de apuração das eleições municipais aqui de Matão, né, doutor? Isso, é um procedimento natural que ocorre quando há, após as eleições, alguma alteração nos candidatos que estavam até então ou deferidos ou indeferidos, existiam recursos pendentes. Nós sempre alertamos que os candidatos que tivessem eventualmente a candidatura indeferida deveriam continuar realizando normalmente a campanha e depois com os resultados finais dos recursos julgados, então havendo alteração, hoje é necessário que se faça a retotalização dos votos para que aí sim tenha esse resultado definitivo e é hoje isso que nós realizamos aqui. Doutor, é um rito, né? A eleição municipal não terminou ainda, né? Agora a Justiça Eleitoral continua trabalhando para poder fazer aí a aferição das contas, né? Para aprová-las ou não, para que haja depois, posteriormente,
a diplomação dos candidatos eleitos, né? Isso. O processo eleitoral, como eu sempre falei, ele é composto de diversas fases, né, e ele não se encerra no dia das eleições. Após as eleições, se abre a necessidade e o prazo para que os candidatos, partidos políticos, eles prestem contas à Justiça Eleitoral, as contas financeiras mesmo dos gastos de campanha, das despesas de campanha. Essas contas nós estamos neste momento exato em fase de apreciação, de análise, de diligências para sanar eventual irregularidade, e elas deverão estar julgadas até no próximo dia 19 de dezembro. E o passo seguinte, após essa prestação de contas, é a diplomação, que no caso das eleições municipais, aqui em Matão especificamente, essa diplomação ela é feita virtualmente com a expedição do diploma. Então, o que é a diplomação? A diplomação é você diplomar o candidato eleito, é que você está publicamente, a Justiça Eleitoral publicamente está atribuindo a ele a condição de um candidato legitimamente eleito. E depois, o próximo passo aí já não cabe ao Poder Judiciário, já é no dia 1º de janeiro, que é a posse dos eleitos, que aí fica a cargo do Poder Legislativo. Doutor, essa cerimônia de retotalização dos votos, né, ela teve que ser feita por causa aí de duas pendências que haviam, né, com relação aí a dois candidatos, um candidato a prefeito e outro a vereador, estarem com subjúdice. Mas houve então aí já o trânsito em julgado, o que reverteu essa situação anterior, né? Sim, já ocorreu o trânsito em julgado, existiam recursos pendentes de apreciação, esses recursos foram apreciados, as decisões então agora com a coisa julgada, que nós chamamos em direito, havendo o trânsito em julgado, não há mais possibilidade de alteração no que diz respeito às candidaturas, aos registros de candidaturas, né? Então, esses candidatos que foram eleitos, hoje com a retotalização, esse é o resultado definitivo. Lógico que nós ainda temos uma fase que é importante, os candidatos eleitos principalmente sabem disso, que é a prestação de contas, porque é importante que as prestações de contas sejam aprovadas, porque evita eventualmente até uma impugnação do mandato eletivo, mas é uma outra questão que não vem ao caso agora, porque nós não temos nenhuma notícia de processo desse tipo, tá? Mas eu só estou enfatizando a importância da prestação de contas, que é esse momento que agora a Justiça Eleitoral está vivendo. Mas hoje, com a retotalização, nós findamos esta fase de eleições com a totalização definitiva dos votos em prol desse ou daquele candidato. Bom, lembrando que essa apreciação de contas é um processo rigoroso, né? Sim, nós temos auditores, aqui no caso de cada zona eleitoral tem os seus auditores que fazem a verificação de contas. Se for necessário, o juiz eleitoral ele pode inclusive requisitar auditores do Tribunal de Contas do Estado, auditores particulares, se for necessário. Mas normalmente a prestação de contas ela já vem sendo ao longo dos anos bem prestada pelos partidos políticos. Os partidos políticos já estão bem assessorados, os candidatos também. Eventual irregularidade que possa ser sanada, elas são sanadas há bom tempo. A Justiça Eleitoral, como eu sempre falo, ela está aí para cumprir a legislação e colaborar naquilo que é possível. Então, tenho certeza que as contas serão bem prestadas e nós vamos apreciá-las há bom tempo, antes do dia 19 de dezembro. Diplomação, depois, posteriormente, no dia 1º de janeiro, a posse. Aí sim encerra esse ciclo da democracia, né, nas eleições municipais. Sim, como eu havia já enfatizado, é uma série de procedimentos, é uma série de etapas, né, que vão acontecendo ao longo do tempo. E agora, passada essa retotalização que nós realizamos hoje, em seguida passada a prestação de contas, realizada a diplomação, então o candidato ele estando reconhecido e declarado pela Justiça Eleitoral como apto ao exercício do seu mandato, aí cabe ao Poder Legislativo, no caso municipal, a Câmara de Vereadores, dar posse a estes eleitos no dia 1º de janeiro. Que avaliação o senhor faz, né, de todo o processo, combinando agora com a diplomação e a posse? A avaliação mais positiva possível. Foi um processo eleitoral extremamente tranquilo, como eu sempre falo. Os candidatos eles colocaram as suas propostas, os eleitores escolheram os seus candidatos, não tivemos incidentes importantes, nada que desgastasse a lisura e a tranquilidade do processo eleitoral, e eu acho que isso tem sido percebido pela população. Eu acho que a população cada vez mais ela está preocupada em observar as propostas dos candidatos, o próprio cidadão, o próprio eleitor está repudiando aquele candidato que faz
um tipo de política que não agrega a solução dos reais problemas, né, da sociedade, da coletividade. Então, eu vejo com muita alegria e com muito otimismo e tendo a certeza que, progressivamente, nós vamos a cada dia mais fortalecendo essa nossa democracia. Amadurecimento, né? Não tem dúvida, a palavra é essa, você tem muita felicidade nessa palavra. Se nós imaginarmos as eleições há 20 anos atrás, eu já fazia eleições há 20, 30 anos atrás, as práticas que eram realizadas há 30 anos atrás em eleições municipais, hoje elas não têm mais espaço. Hoje, as coisas que aconteciam, por exemplo, na noite anterior às eleições, hoje ficou para folclore, imagino eu. E onde ocorre, o próprio eleitor sabe que isso não é o correto, não é isso que ele quer, não é isso que ele pretende para o seu representante, que vai agir em nome dele junto ao município, junto à Câmara de Vereadores dos próximos 4 anos. Então, acho que a palavra sua é correta, acho que é amadurecimento, e com isso é um motivo de felicidade que a própria democracia amadurecendo, com certeza vai alcançar um bem para a coletividade. Algumas práticas não cabem mais, né? Não cabe, não tem mais sentido. O próprio eleitor sabe que não faz. O próprio eleitor sabe diferenciar aquilo que realmente é proposta, aquilo que não é proposta. É lógico que nós ainda temos um longo caminho na democracia para que algumas práticas deixem de existir, não é? Mas aos poucos isso vai sendo sanado, aos poucos os problemas vão sendo solucionados, aos poucos a democracia vai se fortalecendo e o caminho é bom, o caminho é bom. Há muita coisa ainda para acontecer para chegarmos a uma qualidade de excelência, mas o que nos deixa feliz, todos nós, todos que participam, não só das eleições, mas que têm qualquer responsabilidade com a sociedade, o que nos deixa feliz é que nós observamos a cada eleição, a cada pleito, nós observamos um amadurecimento, principalmente por parte do eleitor e dos candidatos que se dispõem a representá-los. Então, isso realmente é um motivo de muita alegria.